Na Páscoa de 2009, o nosso grupo lançou-se numa pequena aventura, numa filmagem bastante curiosa, da evidente necessidade de salvar muitos testemunhos do nosso passado, da nossa maneira de viver, pensar e sentir tão especial que é percorrer a vida e o mundo, a freixonista. Nasce a ideia de abrir a possibilidade àqueles que quisessem deixar algo que contribuísse para esse objetivo. Esta foi a simples razão de mostrar os nossos tesouros humanos vivos. O vídeo que agora chega às vossas mãos é uma pequena coletânea de uma tradição muito conhecida da nossa terra. Foi a atividade ligada ao ensino profissional que, sem qualquer dúvida, deixou a maior marca em muitos de nós. A Vila de Freixo é sabido que não poderia ser conhecida sem alguns elementos importantes a referir, tais como a Câmara Municipal, homens ligados à cultura e, muito em especial, ao estudo da tradição de Freixo de Espada à Cinta, dada a nossa paixão deste nosso concelho. De arraigado caráter religioso, é de 7 passos pelas ruas da vila, via sacra, à meia-noite de todas as sextas-feiras da quaresma, com compridos hábitos negros e capuz da mesma cor, isto é, com balandros próprios, vestem-se 3 figurantes. 2 delas vão à frente, juntos, arrastando um grosso cadeado de ferro preso aos pés, com o qual dão 7 passos compassados, no fim dos quais fazem uma pequena pausa. Seguem-se outros 7 passos e outros, sempre com cadência rítmica e com ruídos de percursos lugubres nas calçadas até ao fim do percurso, que demora cerca de 2 horas, sendo iniciado à porta da Igreja Matriz, precisamente ao soar da primeira badalada da meia-noite no relógio da torre do velho castelo medieval. O terceiro penitente, vestido de igual modo, caminha a certa distância dos primeiros, empenhando uma vela acesa dentro de uma lanterna própria, curvado, muito curvado, e as pessoas extremamente lentas. Fecha a procissão, ou o préstio, o grupo coral, que não tem vestuário especial, pelo menos nas arrugações dos nossos tempos. Em todos os cruzeiros, que são numerosos, e as portas dos templos, igrejas e capelas, este grupo executa um cântico dolente, penetrante em português e em latim, uma música apropriada, pungente, que vai passando de pais para filhos e tem vibrações que são verdadeiros gritos de alma, originando arrepios. Há sempre uma assistência numerosa ao ato referido, não obstante a hora tardia que se realiza. São 14 as estações, onde se canta e reza. Outrora era obrigatória a participação por convites secretos, metidos debaixo das portas das residências. Estava a ver aqui um livro qualquer que tem a tradução disso.
Boa tarde. Nós estamos aqui em Freixo para a Cinta com o objetivo de saber mais desta tradição ligada à Páscoa. Será possível dar-nos mais informações? Com todo o gosto. Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me dão de entrar no vosso trabalho e explicar um pouco da importância que tem em terras do interior as tradições, os costumes, um pouco de tudo aquilo que nós mantemos vivo, o património imaterial que nós vamos conseguindo manter, faz parte da identidade de Portugal. Porque é esta identidade que faz a ligação, ou melhor, que consegue fazer diferença da cultura entre povos. Os povos são diferentes, um pouco, porque têm identidades culturais diferentes, têm os costumes diferentes, porque senão seríamos mais um povo na Europa e poderíamos estar completamente integrados na Ibéria ou então na própria Europa. Aqui em Freixo para a Cinta, uma terra que eu acho que é a terra mais manuelina de Portugal, uma terra que tem o primeiro floral dado por Dom Afonso Henriques em 1155, faz uma apresentação perfeita, uma transição perfeita entre o Douro e Trás-os-Montes. Freixo é uma terra a sul, com muitas tradições ligadas ao Douro, e a norte, com muitas tradições já a entrar em terras de Miranda de Planalto. E nós, ao longo de todos estes séculos, visto que Portugal é o país na Europa que há mais séculos e há mais anos tem as suas fronteiras definidas, temos mantido uma série de tradições que fazem esta nossa identidade rural. Não sei se sabem que estamos numa altura de Páscoa. A altura de Páscoa é essencialmente uma parte muito religiosa e outra parte muito pagã. A religião aparece um pouco, a religião cristã está assente em muitas tradições pagãs, faz esta ligação. E aqui acontece precisamente isso. Portanto, nós entramos desde que inicia o período da Quaresma, portanto, que aparece depois num período de folia, de carnaval, de exageros, de excessos, entramos num período de sacrifício, onde as pessoas têm que aproveitar uma série de ensinamentos da religião cristã, crenças, que têm que manter. Às sextas-feiras não comer carne, nas quartas-feiras cinzas também não comer carne. Portanto, e nós mantemos logo a partir dessa Semana Santa, do período da Quaresma, iniciamos logo com uma procissão, que é a procissão mais longa de Portugal, porque dura de 7 semanas, 7 sextas-feiras, 7 sextas-feiras à meia-noite. Apagam-se as luzes na vila e começam os 7 passos. Estes 7 passos, 7 é um número perfeito. E vejam só a quantidade de coisas perfeitas que estão, as 7 maravilhas, as 7 saias, as 7 mulheres. Quer dizer, o número 7 tem um simbolismo muito forte. E os 7 passos aqui aparecem como uma procissão de encomendar das almas. Portanto, deste Nordeste das Montanhas, onde tivemos a oportunidade de ver
um vídeo, um filme que foi feito há 30 anos, em que falava sobre esta encomendada das almas do Noroeste Transmontano e incidiu muito em Freixo Espada à Cinta. Estes 7 passos, portanto, é essencialmente o encomendar das almas, tentar livrar do purgatório as almas que por lá estão, devido aos seus pecados, e neste período devido ao sacrifício também um pouco a todos os humanos terem pena e rezarem por essas almas, tentá-los tirar do purgatório para que possam entrar nas portas do céu. E estes 7 passos é isso mesmo, é uma procissão de penitência, de sacrifício, onde tudo é muito forte e muito duro. Inicia-se na praça, onde há 2 homens que puxam umas lares, que fazem uns barulhos estridentes, isto tudo ao bater das 12 badaladas, isto tudo à meia-noite, em que faz com que eles puxem 7 vezes essas lares. Representam os pecados, os 7 pecados da humanidade. Depois entra uma velhinha, que é aquela que tem o desafio da penitência, do sacrifício, porque vai numa posição toda ela curvada sobre si, e vão ver logo à noite, vai ser o último dia, que é na Sexta-feira de Santa, e leva uma lamparina, leva um cajado e leva uma bota com o sangue de Cristo. Portanto, simbolicamente, porque vai lá dentro é vinho, mas representa o sangue de Cristo. E as pessoas, os feministas, com a sua devoção, ajoelham-se em frente à velhinha e pedem então para que beber do sangue de Cristo de forma submissa, no sentido de mostrarem ali o seu pesar por este período e pela própria morte do Senhor, a paixão de Cristo. Depois aparecem 3 figuras que só durante estas 7 semanas só aparecem na Sexta-feira Santa, que nós chamamos as 3 Marias, que é um pouco as 3 Marias que acompanham Jesus até ao Calvário. É a mãe, é a Maria Madalena, e elas acompanham Jesus Cristo nesta penitência, nesta procissão de dor e sacrifício, e tudo é complementado porque há um grupo de cantadores, são pessoas que não se veem, não sabem quem é que são, pertencem a um grupo muito fechado que sabe todos o ritual desta procissão, e então entoam cânticos guturais fortes em latim e em português. O Vexila Regis Produm é simplesmente o início do hino dos Templários. Diz-se que esta procissão foi um pouco trazida pelos Templários para terras de Freixo Espada à Cinta, e ao longo de séculos, desde a Idade Média, que em Freixo se vai mantendo esta tradição do encomendar das almas de uma forma que vocês vão ver é algo extraordinário. E a Câmara Municipal, o município de Freixo, as pessoas de Freixo Espada à Cinta, ao longo de todos estes anos estiveram empenhadas em manter esta tradição e a divulgar ao país, porque eu penso que o turismo ligado à religião é um turismo importante, é um turismo cultural diferente, para que as pessoas possam movimentar-se por estas regiões do interior. Porque cada vez mais no litoral nós sabemos que as pessoas vivem no seu dia-a-dia, ganham o seu dia, o seu ganha-pão, mas não há uma ligação forte, nem uma identidade que as una em volta destas tradições, destes usos e costumes, que é aqui, principalmente em terras do interior, se vão mantendo. Devo também dizer que, para além desta procissão, que é mais longa, portanto, e hoje é o último dia, vamos, é claro, só para complementar, esse grupo de cantadores, portanto, eles cantam em todos os locais onde existem igrejas, onde existem capelas e onde existem cruzeiros ou cruzes. Porquê? Porque ali demonstram e cantam a paixão do Senhor, a paixão de Cristo, que hoje à noite vão ver que intensidade tem aqueles cânticos de pesar pela morte do Senhor. Depois temos uma procissão que se inicia, que é sábado de Ramos. No sábado de Ramos há uma procissão que sai da igreja matriz, ou melhor, da igreja da Misericórdia para a igreja matriz. São 2 igrejas que em Freixo Espada à Cinta são do século XVI, estão frente uma à outra. São ambas, parte delas foram construídas pelo mesmo arquiteto, um dos maiores arquitetos do mundo, que é o João de Castilho. E essa procissão, portanto, quando se alinha, quase que entra para dentro da igreja. Mas até que termine, demora quase 2 horas. Onde as pessoas, num pesar, num balancear, quase não se mexem para terminar a procissão, para
às vezes, de desespero do próprio padre, que gostaria de acabar o mais rápido possível, e as próprias pessoas, com a música, com um balancear cadenciado, portanto, não se mexem do sítio. Depois existem as procissões dos passos. Portanto, eu posso lhe dizer, sinceramente, que durante este período que vai do domingo, sábado, domingo de Ramos, até à segunda-feira, melhor, ao domingo de Páscoa, nós temos seguramente, sem contar com as outras 6 semanas anteriores dos 7 passos, nós temos seguramente umas 7 ou 8 procissões muito fortes, e tudo. Hoje vai haver a procissão, antes dos 7 passos vai haver a procissão das velas, a procissão do Senhor, dos passos, e por fim, no domingo, acaba então esta procissão, este património imaterial ligado à parte religiosa, termina com a procissão onde se rebenta com o Judas. Coitado do Judas, pelos vistos ele não teve assim tanta culpa como durante anos e anos a Igreja fez crer. Se calhar ele até é uma figura muito importante na questão do cristianismo, e se calhar não foi o nome Judas não deveria estar associado da forma como está a ele. Mas o que é certo é que nós aqui mantemos a tradição de antes queimava-se o Judas, parava-se a procissão e via-se queimar o Judas. Agora, com o evoluir de novas situações, agora colocam uma carga de explosivos e o Judas, portanto, desaparece. E aqui é um pouco este domingo, a calma,